Casos de violência e abandono de idosos cresceram na macro-região. De acordo com dados do painel da violência, nos últimos anos, mais de 600 idosos sofreram algum tipo de agressão em Ribeirão Preto. Aos 78 anos, seu Getro segue se adaptando à tecnologia. Na aula de informática, treina a digitação e, junto com os colegas, usa a internet para passar o tempo. Há 10 anos, ele mora nesta casa de acolhimento em Ribeirão Preto. Está longe da família, mas mantém uma boa relação. O meu filho mais velho é engenheiro elétrico, é professor de física e ele é astrônomo. Então, cada um, fala assim, 6 meses, 8 meses, vem me vir. Mas a relação com eles é boa, não tem ruim não. É porque agora eles estão em outra vida, né? Não pode que eles já me chamaram para morar junto. Mas eu falei, não dá certo. Nem todo idoso tem essa sorte, principalmente quando o ambiente familiar é desestruturado. De acordo com um painel da violência divulgado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, foram registrados 690 casos de violência contra idosos nos últimos 11 anos. A maior parte está na faixa dos 60 aos 69 anos. São 405 registros. Entre 70 e 79 anos, foram 177 casos. Acima dos 80, 108 registros. É bem notório esse aumento da violência de diversas formas, tanto violência sexual, tanto violência psicológica e também, muito importante, a violência patrimonial. Os indicadores que a gente colocou para a gestão atual são os indicadores das demandas que a gente recebe como seção da pessoa idosa. É uma demanda de violência, né, porque nós lidamos com violação de direitos. Então, nós temos um número expressivo de pessoas idosas que sofrem todos os tipos de violência, todos os tipos de violação de direitos. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 78 anos. Com o aumento da longevidade, o país enfrenta duas realidades: há mais idosos e, ao mesmo tempo, falta rede de apoio e proteção. O ambiente domiciliar, em muitos casos, não está preparado para acolhê-los. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 600 mil denúncias, um aumento de 22,6% em relação ao ano anterior. Essas denúncias chegam até nós fazemos visita domiciliar para nós avaliarmos o contexto da família e a gente trabalha com acompanhamento sistemático para que essa violação seja cessada. De acordo com o promotor de justiça da pessoa idosa, os casos de violência não se limitam apenas ao ambiente domiciliar. Os idosos muitas vezes são encaminhados para instituições que não funcionam de maneira regular, instituições clandestinas, né, que se apresentam como caso de repouso, como alternativa para a família colocar o idoso, a baixo custo, né? Entretanto, dão um tratamento muito ruim para o idoso. Não tem alimentação adequada, quartos sem condições de habitação, sem ventilação. E hoje o Ministério Público tem trabalhado no sentido de fechar essas casas. Recentemente foi ajuizada uma ação civil pública contra uma mulher que mantinha 3 casas de repouso em Ribeirão Preto, onde eram atendidos 70 idosos. Os locais já têm autorização para serem interditados e uma liminar determinou que os idosos sejam devolvidos às famílias ou encaminhados para outras instituições regularizadas. Encontrar uma casa de repouso adequada que respeite e acolha os idosos é uma tarefa que precisa ser levada a sério. Nessa OSC, Organização da Sociedade Civil, no bairro Ipiranga, esse trabalho é realizado todos os dias. O principal propósito, além de nós darmos a qualidade de vida para esse idoso, mas também da gente tentar retardar uma institucionalização, tentar manter esse idoso no seu domicílio de uma forma com mais qualidade, e reforçando aí, a gente brinca muito que a gente acaba tirando a poeira desse idoso. Uma vez que nós adentramos a essa casa, as pessoas, a família começa a enxergar esse idoso novamente, então começa a ser presente novamente na vida desse idoso. Diminuir os índices de violência contra idosos é um compromisso de todos, que deve partir tanto da família quanto do poder público. E a causa disso é a falta de política pública para acolher pessoas idosas em situação de vulnerabilidade no município de Ribeirão Preto. Hoje nós temos uma fila de cerca de mais de 100 idosos, carentes, aguardando a instituição filantrópica. É um momento que nós estamos passando como mundo, como Ribeirão Preto, como Brasil, de crescimento da população idosa. Eu acho muito importante que a gente una forças em secretarias, Secretaria da Educação,
para trazer a informação desde a infância para essas crianças, que hoje a cultura mudou tanto, né? Antes a gente valorizava tanto a pessoa idosa e hoje, infelizmente, nós estamos perdendo essa valorização. Nós não nascemos para ser únicos. Logo, a gente precisa dar mais valor, né, aos nossos pais, aos nossos idosos, de uma forma geral, com mais respeito, né, com mais valor e entender que nós também vamos evoluir, né? Se não partirmos antes, nós também seremos pessoas idosas. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que abriu o edital com 50 vagas para uma casa de repouso da cidade para acolher as pessoas que estão na fila de espera. E vamos falar mais sobre esse tema, né, com tristes dados aí, agora com o Diego Mariano, ele que é advogado. Doutor, bem-vindo aqui com a gente. Quais os principais tipos de violência mais comuns contra os idosos atualmente? Doutor, uma ótima tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Infelizmente, né, além da violência física e a violência sexual, hoje é muito comum a violência psicológica e até mesmo o abandono. As famílias hoje vêm se deparando com os idosos em seu lar sem ter condição de cuidar, né? Então, muitas vezes esse idoso fica o dia todo em casa sem ter ninguém para cuidar da alimentação, de dar os medicamentos, né? Então, o mais comum hoje, infelizmente, é esse abandono afetivo, né? Por necessidade das famílias que precisam trabalhar. Doutor, e o que contribui, então, para que nós tenhamos aumento nos casos de abandono, de maus tratos contra esses idosos? Hoje a questão da perspectiva de vida que aumentou, consequentemente, esses idosos, por viver mais, estão se deparando com as famílias que não têm estrutura para cuidar, né? E, consequentemente, a violência acaba sendo o que eles vêm sofrendo por falta dessa estrutura e o aumento de vida da população idosa. Tem muito que avançar, doutor, para garantir, de fato, mais proteção aos nossos idosos? Infelizmente tem muito, tanto a sociedade quanto o poder público precisa enxergar o idoso para que entenda a necessidade dele. Precisamos de políticas públicas que traga maior rede de apoio para essas famílias e também o incentivo financeiro para as instituições que já existem. Assim a gente consegue diminuir um pouco mais esses idosos que ficam abandonados nos lares pela falta de estrutura financeira das famílias. E a gente, mais uma vez, fica provado aí, né, doutora, para a gente a importância desse terceiro setor no acolhimento desses idosos que não têm para onde ir ou que estejam, de alguma forma, sofrendo algum tipo de violência. Sim, sim. É muito importante que tanto o poder público quanto a sociedade se una para poder cuidar mais desses idosos e dar qualidade de vida a eles. Doutor, e como identificar sinais de que um idoso pode estar sendo vítima de alguma violência, principalmente naqueles casos mais silenciosos? Eu costumo dizer que primeiro precisamos enxergar os idosos. Nessa correria hoje, né, desse mundo tão acelerado, muitas vezes a gente deixa de enxergar um idoso. E os sinais são bem discretos muitas vezes, né? É um idoso, às vezes, que está muito deprimido ou que frequentemente fica doente. Então, a gente precisa começar a enxergá-lo para identificar esses pequenos pontos, né? Tanto da questão de estar deprimido, estar muito doente, ou quem está com esse idoso nesse lar? Ele está aqui o dia todo, não tem ninguém, né? Isso são alguns indicadores que esse idoso pode sim estar sofrendo maus tratos. Doutor Diego Mariano, advogado, agradeço muito pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Um abraço e até a próxima oportunidade, doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Até mais, boa semana.